Pronto, agora sim, boa noite para todos que estão aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir a gravação depois. A ideia do nosso bate-papo de hoje, então, é falarmos um pouquinho sobre como o Gardner concebia a prática de feitiçaria nas origens da Wicca. Então, a gente vai fazer um formato muito parecido do que a gente fez na nossa conversa anterior sobre puxar a lua para baixo. A gente vai olhar para os escritos, né? A gente vai olhar para os textos, para tentar organizar o pensamento e para tentar destrinchar as influências, as principais ideias, e aí depois a gente vai para alguns exemplos práticos. Eu separei alguns vídeos também, vamos ver se vai dar certo, se a tecnologia me deixa mostrar, mas eu testei antes e deu certo para mim, mas sempre dá certo, né? Quando a gente faz sozinho, vamos ver se agora dá certo. Então, vamos lá. Então, de novo, o material que eu trago para vocês é um material que é um resultado da minha pesquisa de mestrado, do que eu sistematizei na minha pesquisa de mestrado. Eu fiz o meu mestrado em Ciência da Religião aqui na PUC São Paulo, e durante o meu mestrado eu estudei a formação da Wicca, as práticas iniciais da Wicca, as preocupações iniciais, e os conteúdos daquilo que estava publicado nas fontes do Gardner, nas biografias das pessoas que foram os primeiros iniciados do Gardner. Então, o material que eu trago hoje para a gente fazer essa discussão é esse material inicial dos primeiros wiccanianos, daqueles que estavam presentes no Coven de Bricket Wood, ou que foram treinados diretamente pelo Gardner. A gente vai olhar um pouquinho para o que essas pessoas nos deixaram sobre as práticas de magia, de feitiçaria, especificamente. É importante dizer que aqui a gente está olhando para o pensamento do Gardner, não necessariamente para o pensamento dos gardnerianos, de maneira geral. Quando tudo começou, a gente tinha um coven só, né? A gente tinha um grupo só, que era o coven de Bricket Wood, o coven do Gardner, o coven que ele começou. E quando essas pessoas escreveram, elas estavam ou no Bricket Wood ou dando origem aos seus primeiros covens, que eram covens filhas desse coven inicial, e o que esse material histórico registra é o que as pessoas pensavam na época, como elas pensavam na época. Então aqui a minha ideia é fazer uma apresentação desse pensamento histórico. De maneira nenhuma eu pretendo falar em nome de todos os gardnerianos, isso não existe, na verdade, né? Como a Wicca tradicional, ela é uma Wicca descentralizada, e os covens têm autonomia, diferentes covens vão fazer diferentes leituras desse material. Então, a ideia aqui realmente é que a gente tenha uma abordagem acadêmica, histórica, para a gente olhar para as raízes de onde tudo isso começou, e não necessariamente ser uma aula contemporânea de como a Wicca gardneriana pensa, né? Então, se vocês pegarem o conteúdo do que a gente vai falar aqui hoje, forem perguntar para gardnerianos praticantes atuais, talvez nem todas as pessoas pensem como Gardner, as pessoas têm outras visões. É importante que a gente deixe isso claro para que a gente diferencie, né, o pensamento do Gardner da prática da Wicca gardneriana atual. Então, isso é algo que é muito importante da gente enfatizar logo aqui no começo da nossa fala. Dito isso, vamos lá. Vamos começar. Então, primeiro, para a gente poder começar essa conversa, a gente precisa pensar nas bases folclóricas da bruxaria europeia. A gente precisa pensar nas primeiras influências que vão moldar a ideia desse imaginário da bruxaria e que vão compor a feitiçaria de forma geral. Espera aí que tem alguém tentando entrar aqui na chamada. Pronto. E aí é muito importante que a gente volte um pouquinho para falar da Margaret Murray, essa mulher que teve um papel tão importante no nascimento da Wicca. Alguns a chamam de mãe da Wicca, eu prefiro dizer que ela é a avó da Wicca. Acho que a mãe da Wicca é um título que cabe a Doreen Valiente, né? Mas certamente ela é a avó da Wicca. Ela não está diretamente envolvida com o nascimento da Wicca, mas o trabalho dela tem um impacto muito importante. E por que a Margaret Murray é importante? Porque a Margaret Murray é aquela que vai transmitir mais diretamente ao Gardner um movimento histórico que já acontecia até bastante tempo antes dela, que é essa transição de um pensamento da bruxaria diabólica, desse imaginário de uma suposta bruxaria diabólica da Europa, que é aquela bruxaria que foi perseguida pela Inquisição, etc.,
para dar origem àquilo que a gente chama de uma bruxaria que é religiosa, propriamente dita, ou a bruxaria moderna como um todo. A gente vai falar dessa ideia de religião, ofício, daqui a pouquinho. Mas a Margaret Murray tem um papel bastante importante nesse processo. E aí aqui é essencial que a gente resgate essa ideia histórica daquilo que a gente chama de hipótese do culto das bruxas. A gente falou um pouquinho disso lá no Puxando a Lua para Baixo, mas para quem não assistiu, vamos recapitular brevemente. Então, o que acontece é que logo após o fim das perseguições de bruxaria na Europa, os estudiosos da Europa começam a olhar para esse fenômeno das perseguições e começam a tecer as suas interpretações sobre o que é que aconteceu ali. E uma das hipóteses que se levanta, uma das teorias que se levanta, que hoje em dia já é uma teoria academicamente descartada, ela não é mais considerada, mas que teve um papel muito importante para o surgimento da bruxaria moderna, enquanto um movimento religioso, é essa tal de hipótese do culto das bruxas, que tem início lá na Alemanha, com um advogado cristão, que é o Franz Joseph Mone, e ele vai propor a ideia de que, na verdade, essa bruxaria que foi perseguida na Europa, ela seria um culto de mistérios de origem grega, que era um culto de mistérios dedicado a Hécate e Dionísio. Então, a ideia da bruxaria como uma religião clandestina se explicaria pelo fato de ela ser, na verdade, uma religião iniciática, dedicada a essas duas deidades, Hécate e Dionísio, e aí ele vai dizer que em determinado momento essa religião vai se corrompendo, vai se degradando, e isso se transforma nessa bruxaria anticristã do imaginário popular, que a gente sabe que muito provavelmente não existiu, ou pelo menos não existiu enquanto um movimento organizado, mas que fez parte do imaginário da Europa por bastante tempo. E aí, o que essa hipótese do culto das bruxas vai fazer? Vai pegar todo esse folclore que está relacionado principalmente à figura da bruxa e à ideia do sabá da bruxa. O sabá das bruxas aqui não seria o que a gente entende hoje como sabá, que é uma celebração sazonal do ciclo das estações do ano, mas dentro desse folclore do início da Idade Moderna, da bruxaria, o sabá seria essa reunião noturna das bruxas em que elas se encontrariam para fazer o mal, para adorar o diabo e para aprenderem a feitiçaria através dele, e onde se aconteceriam todas aquelas perversões da missa negra, de comer as criancinhas, e elas trocariam as maldades que elas fizeram ali. Então, um encontro maligno, né, de pessoas maléficas. O que acontece é que o conteúdo desse imaginário do Sabá das Bruxas, ele vai sendo reinterpretado em diferentes luzes. E o que a hipótese do culto das bruxas vai fazer é olhar para esse material e dizer que, na verdade, o que acontece ali é uma distorção feita pela igreja de práticas religiosas clandestinas. Então, a hipótese do culto das bruxas se baseia nessa ideia de que a bruxaria era uma religião pré-cristã que foi perseguida pela igreja e precisou ser demonizada pela igreja. Então, o que a gente teria como esse imaginário de uma bruxaria diabólica seria, na verdade, uma propaganda negativa feita pela igreja querendo eliminar os seus concorrentes. A gente sabe que essa hipótese, hoje ela já é descartada, a gente entende que isso não é verdade, mas todo esse imaginário foi muito importante para moldar o que viria a ser essa bruxaria religiosa. Então, o caminho da hipótese do culto das bruxas para chegar no Gardner, vindo lá da Alemanha, então a gente começa com o Mone, depois a gente tem um marco muito importante que é a publicação de A Feiticeira, do Michelet, francês, né? O Michelet é um historiador, mas aí ele escreve um texto literário, um romance chamado A Feiticeira, que se vocês não leram, leiam, é maravilhoso, é muito bom, onde ele vai começar um processo de redenção dessa figura da bruxa, ele vai colocar a bruxa como essa figura de resistência política, e como uma grande libertadora, a figura da mulher como essa grande libertadora e a grande iluminadora das consciências. Então, ele começa esse processo de purificação da imagem dessa bruxaria histórica. Quem vai ser um herdeiro direto disso é o Charles Leland, com Aradia. Só que a gente fala bastante do Aradia, né? E algo que é muito importante da gente entender é que o Aradia é o terceiro livro do Charles Leland, de uma coleção, não é o terceiro livro do Leland, ele tem vários livros, né? Mas é o terceiro livro de uma série de livros do Leland que se dedica a publicar, divulgar o folclore da bruxaria italiana. Então, o Charles Leland
Tem 2 outros livros antes da Arádia, Etruscan Roman Remains, Resquícios Etrusco-Romanos, e Legends of Florence, As Lendas da Florença, em que ele vai coletando encantamentos, orações que ele vai encontrando entre o povo para deidades latinas, pré-cristãs, e ele vai já dizendo ali que a bruxaria na Itália, diferente do que ela foi lá na Alemanha, ela não foi uma perversão diabólica, mas ela foi, na verdade, a sobrevivência de uma religião pagã, de uma religião pré-cristã, e que ela era uma bruxaria operativa, baseada em feitiçaria, etc. Todos esses livros do Charles Leland são bastante importantes para construir esse imaginário. A gente costuma falar muito do Arádia, primeiro porque é o único que a gente tem em português, e segundo porque é o que tem uma influência mais direta na Wicca, mas, na verdade, as outras obras do Leland são bastante importantes para criar nas pessoas uma aceitação desse imaginário da bruxaria como uma prática religiosa pré-cristã. E por que eu estou falando tudo isso? E por que tudo isso é importante para entender feitiçaria para o Gardner? A gente já vai chegar lá, segura aí. Depois a gente tem a Murray como essa grande divulgadora desse processo, e a Murray é muito importante porque é a partir da Murray que os movimentos de bruxaria moderna vão começar. Eu disse isso para vocês no nosso outro encontro e repito que o Gardner não foi o primeiro a falar em práticas de bruxaria moderna. A gente costuma ouvir bastante isso, que o Gardner foi o primeiro. Não é verdade, o Gardner não foi o primeiro, mas ele é o primeiro que apresenta um sistema organizado e um grupo construído. Isso sim, ele é o primeiro, mas antes do Gardner, décadas antes do Gardner vir a público com a Wicca, já havia outras pessoas do meio esotérico, do meio ocultista, tentando reconstruir essa suposta religião das bruxas com base no que a Murray escreveu. Então a Murray, ela é bastante importante nesse sentido. Ela é criticada, bastante criticada, por autores como o Elliot Rose, por exemplo, que escreveu um livro chamado A Razor for a Goat, uma lâmina para o bode, em que ele que vai tecer toda aquela crítica que a gente conhece, de que a metodologia dela é falha, etc. Então, em termos históricos, em termos científicos, o trabalho da Murray, realmente, no que diz respeito a o culto das bruxas, não é hoje muito considerado. Ela ainda é uma autora muito séria em egiptologia, ela ainda é uma autora muito séria em arqueologia. As pessoas ainda estudam a Murray nesses outros lugares, mas em termos de bruxaria, historicamente, o que ela diz, a gente sabe hoje que não tem muita base, mas o que ela criou, a narrativa que ela criou foi muito importante, porque é dessa narrativa que se constrói o imaginário simbólico da onde a bruxaria moderna vai emergir. Então, para quem não conhece um pouquinho da Margaret Murray, ela nasce Margaret Alice Murray, ela ingressa na academia com 40 anos, abrindo caminho aí, né, porque uma mulher na academia, naquela época, já não era algo muito convencional, e ela alcança um prestígio muito rápido, ela se destaca pela sua metodologia, pela sua produção, como uma egiptóloga. E aí ela entra em contato com a hipótese do culto das bruxas em Londres durante a Primeira Guerra Mundial, e aí depois resolve estudar isso, mas originalmente ela estuda Egito, e como eu disse para vocês, os trabalhos dela de arqueologia de Egito são ainda muito renomados, são bastante considerados ainda. E aí o que a Margaret Murray faz é, baseada nessa hipótese do culto das bruxas, de que essa bruxaria perseguida seria uma antiga religião, ela produz uma pesquisa sistemática, então ela vai olhar os julgamentos das bruxas e ela vai tentar entender o que tinha de verdadeiro ali, né? Ela vai tentar recriar essa religião a partir dos julgamentos. Mas isso não dá muito certo, ela tem uma metodologia que é um pouco falha. Depois tem outros autores hoje que são mais considerados que vão fazer isso de uma maneira diferente, tentando captar o que tem de folclórico nessas confissões, mas aí a gente pode conversar disso um outro dia. A Murray é importante então por isso, e aí ela publica esses 3 livros. O Culto das Bruxas na Europa Ocidental, que ela publica em 1921, depois O Deus das Feiticeiras, em 1933, e depois The Divine King in England, que não veio para o Brasil, em 1954. Nesse último livro aqui, mais de 30 anos depois do primeiro, é onde a teoria dela alcança o ápice, e aí é onde ela já vai fazer algumas afirmações que são bem problemáticas, bem difíceis nesse livro aqui. Mas para quem quer conhecer desse imaginário que vai construir a bruxaria moderna,
essas duas leituras são bastante interessantes, o culto das bruxas na Europa Ocidental e talvez mais o Deus das feiticeiras, que é onde a Murray vai tentar realmente desenvolver as ideias dessa religião, e é a partir dessas obras, então, que vão surgir grupos e pessoas que vão tentar recriar essa religião, recriar os rituais dessa religião com base no que a Murray construiu. Aqui eu trago um trechinho desse livro, História da Bruxaria, que vocês devem conhecer, também um livro muito legal para ler, que vai falar um pouquinho do trabalho da Murray. Da forma como Murray descreveu esse culto, ele era baseado em antigas noções de polaridade sexual, como a força propulsora por trás de todos os elementos da natureza. A interação macho-fêmea, positiva-negativa, que em todos os níveis origina a tensão energética que faz com que a própria natureza funcione. A religião natural age a partir desse relacionamento e em seus rituais sazonais. O culto das bruxas, portanto, representava o infinito ciclo sexual do nascimento, crescimento, morte e renascimento, que constitui o próprio ritmo da vida e da natureza. Murray acreditava que a deidade original por trás da religião natural era uma figura bipolar, bissexual, que podia se apresentar como masculina ou feminina, dependendo do que as circunstâncias exigissem. Ou seja, o deus das bruxas, para Murray, ele é um deus que tem os dois gêneros. Ele é masculino e feminino, ele é ambivalente, ora aparece como uma deusa, ora aparece como um deus. Ele não é exatamente esse deus de chifres masculino simplesmente. E aí a Murray vai cunhar um nome bastante conhecido que é o nome Dianos. Muita gente acha que Dianos é um deus romano, etc. Mas não, a gente não tem nenhum registro da existência de um deus chamado Dianos. A primeira vez que a gente tem esse termo é no trabalho da Murray, onde ela vai fazer uma combinação do nome do deus Janus, que é o deus das portas, esse deus de duas faces que tem aqui, com a deusa Diana, e aí ela vai contrair isso nessa forma Janus para designar o aspecto masculino de uma deidade que possui ambos os gêneros. Então ela vai dizer que, ora, essa deidade vai se apresentar como Diana, no feminino, ora como Dianos, no masculino. E aí depois, é a partir daqui que, por exemplo, o Raven Grimace vai adotar o nome Dianos para substituir o nome Lúcifer, quando ele vai falar do casal de Aradia, o Evangelho das Bruxas, esse par de Diana e Lúcifer. Como Lúcifer é muito polêmico, e o projeto do Raven Grimace, quando inventa a estregueria, é produzir uma Wicca italiana. Ele vai trocar Lúcifer, que é polêmico, por Dianos, e aí vai falar desse casal de Diana e Dianos. Isso faz com que muitas pessoas acreditem que Dianos foi um deus romano, mas na verdade não. Quem cria esse nome pela primeira vez é a própria Murray. E é a Murray também que cria o termo diânico. Ela vai falar que o culto das bruxas é um culto diânico, porque é um culto de adoração à deusa Diana. Então, essa é a origem do termo diânico também, como um culto das bruxas voltado à deusa Diana. E aí, enfim, a gente poderia aqui aprofundar a relação de Diana com a bruxaria, etc., mas a gente também pode fazer isso num outro momento, quando a gente for falar do Aradia, por exemplo, a gente pode falar disso. Mas é importante entender isso, que a deidade das bruxas aqui para Murray é essa deidade ambivalente. Muito interessante. O Ronald Hutton, que é um mais importante historiador que vai registrar a história da Wicca, fala o seguinte sobre a Murray. O culto das bruxas na Europa Ocidental baseou-se em uma pequena quantidade de pesquisa arquivística, com uso extensivo de registros de julgamentos impressos em edições do século XIX, além de panfletos do período moderno e obras de demonologia. A maior parte do material era escocês, com algum da Inglaterra e um pouco do continente. E Murray combinou tudo para dar a impressão de uma religião pagã bastante uniforme, sobrevivendo em toda a Europa Ocidental até o século XVII. Em seu retrato, era um culto de fertilidade centrado em um deus com chifres, que representava os poderes geradores da natureza, e era personificado nos ritos por um ser humano, geralmente do sexo masculino. Ela vai falar isso no Deus das Bruxas, e aqui ela está fazendo uma releitura dessa figura do diabo, né? Então ela vai falar que, na verdade, essa imagem do diabo com chifres era a imagem do Deus das Bruxas, e que a ideia de que as bruxas no sabá se encontravam com o diabo era, na verdade, um sacerdote que estava paramentado como esse Deus. E aqui a gente tem um link com tudo que a gente falou lá no Puxando a Lua para Baixo. O Hutton continua.
Esse culto era organizado em grupos de 13 pessoas, liderados por homens ou mulheres, sendo essas últimas chamadas de rainhas do Sabá, que deviam lealdade a um grande mestre que controlava vários desses grupos. As pessoas ingressavam neles sendo dedicadas desde a infância ou iniciadas na vida adulta. Aqui o termo dedicadas não deve ser confundido com o que algumas tradições de Wicca fazem como um ritual de dedicação. Aqui seria como um batismo mesmo, tá? É, os grupos realizavam reuniões conhecidas como SBAs para tratar de assuntos administrativos e realizavam sabás trimestralmente nos antigos dias que marcavam as estações do ano, a Candelária, o dia de maio, o Lamas e Todos os Santos, proporcionando cerimônias religiosas para todos os crentes locais da antiga religião. Os ritos incluíam banquetes, danças em círculo e procissões para promover a fertilidade, atos de magia, sacrifício de animais e crianças, relações sexuais ritualizadas para encorajar a fertilidade em seres humanos e, o mais importante, a homenagem à pessoa que representava o deus. Então é mais ou menos assim que a Murray vai descrever essa religião dos bruxos. Por que isso é importante? Por que a Murray é importante para a gente entender a feitiçaria no Gardner? Porque a Murray, no culto das bruxas, na Europa Ocidental, logo nas primeiras páginas, eu não me lembro exatamente qual é a página agora, mas eu acho que na página 19, é da página 19 para trás, depois eu posso conferir e falar para vocês, ela vai fazer uma distinção entre o que ela chama de bruxaria ritual e o que ela chama de bruxaria operativa. Então, para Murray, bruxaria ritual seriam as práticas de culto e adoração às deidades das bruxas, associada a um corpo sacerdotal organizado. Então, a bruxaria ritual seria aquilo que a gente entenderia como um culto devocional, o culto desses deuses, que era a responsabilidade de um grupo de sacerdotes. E a bruxaria operativa seria a feitiçaria propriamente dita. Ela fala o seguinte: os feitiços e encantamentos que são comuns em todos os países e nações e são praticados por padres e pessoas de todas as religiões. Então, como bruxaria operativa, a Murray entende feitiçaria, e como bruxaria ritual, ela vai entender a bruxaria que é cultica, né? O culto de devoção às deidades das bruxas. E por que essa divisão da Murray é interessante? Porque quando a gente vai para o Gardner, o que a gente vai ver é que o Gardner vai consagrar os seus iniciados com 2 títulos na primeira iniciação. Essas pessoas são iniciadas como sacerdotisa e bruxa. Sacerdotisa como uma referência à bruxaria ritual, ou seja, essa pessoa iniciada passa a integrar um corpo sacerdotal que é dedicado ao culto dessas deidades, mas ela também é uma bruxa, ligada à ideia da bruxaria operativa e à prática da feitiçaria. Então, para o Gardner, o entendimento de um iniciado no seu sistema de bruxaria são essas 2 atribuições. Todo iniciado é um sacerdote, porque ele integra um corpo sacerdotal que vai realizar ritos religiosos para as deidades das bruxas, e essa pessoa também é uma bruxa, porque ela vai fazer práticas de feitiçaria. A Viviane Crowley, que é uma alta sacerdotisa moderna, iniciada tanto na Wicca gardneriana como na Wicca alexandrina, diz o seguinte: a Wicca tradicional difere de outras religiões no que concerne a posição de seus aderentes. A Wicca não oferece o ingresso em uma congregação de seguidores, mas a iniciação no sacerdócio dos mistérios. E aí, mais adiante, ela fala: a principal função dos ritos é adorar os deuses, uma segunda função é fazer magia. Então, olha aqui de novo: bruxaria operativa e bruxaria ritual, né? Bruxaria ritual como adorar os deuses, bruxaria operativa como fazer magia. Então, a gente percebe que essa definição da Murray de uma bruxaria que tem esses 2 vieses, um viés de adoração religiosa e um viés de prática mágica, permanece, sobrevive e é bastante influente aí. E aí a gente tem essas discussões modernas, né? Tem pessoas que definem bruxaria como uma religião, e tem pessoas que vão dizer assim: bruxaria não é uma religião, bruxaria é um ofício, ela é uma prática, colocando essas coisas como opostas, colocando essas coisas como diferentes. Mas acontece que, na maioria das vezes, toda religião é um ofício também. A gente só tem uma cisão dessa ideia da religião enquanto prática com o próprio cristianismo, onde religião passa a ser a crença em determinados princípios, num Deus único, etc. Então, o cristianismo é uma religião, talvez a principal religião de uma minoria,
que se define como uma religião da crença, certo? Então, para você ser um cristão, você precisa passar por determinados ritos, né? Tem que passar pelo batismo, depois a crisma, etc. Mas a identidade cristã é muito baseada nessa ideia das crenças que são compartilhadas. Enquanto que nas religiões pré-cristãs, essas religiões elas eram uma prática, elas eram algo que se fazia e não necessariamente algo em que se acreditava. Então, se a gente olhar para a antiga religião romana, a religio romana, por exemplo, de onde surge a palavra religião, né? O que as primeiras fontes da palavra, que vão olhar para a palavra religião, vão dizer, lá na Roma Antiga, é que a origem de religião vem de relegere, que quer dizer repetir. Repetir por quê? Porque o ato religioso era um ato cultico, e para os romanos o ritual era um ritual ortopráxico, ou seja, você precisava fazer o ritual de um jeito muito específico e muito correto para não ofender os deuses. Se houvesse qualquer erro no ritual, os deuses seriam ofendidos, e isso poderia atrair coisas negativas para as pessoas. Então, a primeira definição de religião, a primeira etimologia de religião que a gente consegue resgatar, vem de relegere, que quer dizer repetir, reler, que está associado a essa ideia de executar os ritos com precisão. Então, muitas das religiões pré-cristãs são religiões que são baseadas em algo que se faz, e não necessariamente numa coisa que se acredita. É o cristianismo como uma religião que tem essa vocação de conversão, que quer se colocar como a verdadeira religião, que vai ter essa característica da crença, né? E por que é importante entender essa distinção? Porque quando a gente fala de Wicca tradicional, essa distinção entre religião e ofício não faz sentido, porque a religião se vive através da prática religiosa, não se tem religião baseada na crença, pelo menos não na Wicca tradicional, né? É claro que em outras formas de Wicca, a gente pode se declarar como membros da Wicca, declarando um princípio de fé. Eu acredito na deusa, eu acredito no Deus, eu acredito que a natureza é sagrada, sei lá, acredito na roda do ano, e aí as pessoas se consideram como membros da Wicca, de maneira geral. Mas na Wicca tradicional, gardneriana e alexandrina, a pertença religiosa não é definida pela crença, mas sim pela prática, pela vivência de uma iniciação válida, dentro de um coven que tem uma linhagem até o Gardner, e um conjunto de práticas que são compartilhadas. Então a religião é prática, ela é baseada naquilo que se faz, e não necessariamente naquilo que se acredita. E aí a gente vai ver como isso vai ser bastante presente nas ideias do Gardner, né? Então aqui duas imagens para ilustrar essa ideia de como a Wicca tradicional ela é um ofício, né? Ela é uma religião baseada em ofício. Então onde a gente tem objetos, instrumentos, uma ritualística, um fazer, né? Um fazer do ritual, um fazer da cerimônia, e é nesse fazer das coisas que a religião acontece, e não uma religião que é baseada numa declaração de fé, simplesmente, mas muito mais uma religião que é baseada num fazer, numa operacionalidade. A Murray, ela é tão influente para o Gardner que ela escreve o prefácio do primeiro livro do Gardner, onde ele fala abertamente sobre bruxaria, que é a Bruxaria Hoje, que ele publica em 54. A edição da Madras que eu usei para pegar essa citação é de 2003, por isso que está 2003 aqui, mas a publicação original é de 54. E aí a Murray escreve o seguinte nessa introdução, olha só que interessante, eu trouxe esse trecho, nossa, trouxe esse trecho, cacofônico, né? Trava-línguas. Eu trouxe esse trecho para mostrar para vocês exatamente esse aspecto de como a religião das bruxas sempre foi percebida como uma religião do fazer e não simplesmente uma religião do acreditar. Olha só o que a Murray fala. Ouçam essa passagem tendo isso em mente, né? A religião do fazer e não a religião do crer. O culto pessoal, ou seja, o culto individual, pode tomar qualquer forma, mas um grupo de pessoas cultuando juntas sempre demanda algum tipo de ritual, especialmente quando o culto é sob a forma de dança. A dança ritual, realizada como forma de culto ou como expressão de uma prece, é caracterizada pela ação rítmica. A dança-prece serve usualmente para pedir a multiplicação do alimento e imita de forma estilizada os movimentos dos animais ou o crescimento das plantas, cujo incremento é desejado. A dança culto é ainda mais rítmica que a prece.
Todos os movimentos são rítmicos e o acompanhamento é um canto ou instrumentos de percussão que marcam fortemente o ritmo. Os movimentos rítmicos, os sons rítmicos e a sintonia de muitas pessoas, todas empenhadas nas mesmas ações, induzem um sentimento de euforia que pode aumentar para uma espécie de arrebatamento. Esse estágio é frequentemente visto pelos adoradores como um favor divino especial, denotando o real advento da deidade no corpo do adorador. As bacantes da ardente Grécia induziam a intoxicação bebendo vinho e tornando-se assim um só com o seu Deus. Então vejam aqui que o que ela vai falar de religião não é uma religião de se acreditar numa deidade, mas é uma religião em que o culto, a prece, a oração acontece pela dança. Então o contato com o religioso, o contato com o supramundano acontece por essa via da prática, daquilo que se faz, e não simplesmente daquilo que se acredita. Isso é bastante importante para se entender essa noção de religião no pensamento do Gardner, para a gente entender como essa discussão de bruxaria como religião ou como ofício só faz sentido se a gente tem uma visão muito cristã do que é a religião. Se a gente vai olhar para outras religiões, isso não é necessariamente verdade, né? E aí o Gardner, nesse livro, A Bruxaria Hoje, fala o seguinte mais adiante. A fé do culto está reunida em um livro de bruxa que eu possuo e que afirma que elas acreditam em deuses que não eram todo-poderosos. Eles desejavam o bem ao homem, ao ser humano, desejam a fertilidade para o ser humano, animais e colheitas, mas para atingir esse fim eles precisam da ajuda do ser humano. Danças e outros ritos davam essa ajuda. Esses ritos eram baseados em magia simpática, a ideia de que os semelhantes se atraem, e também que o que dá prazer ao ser humano, dá também prazer aos deuses. Possivelmente, eles pensavam que os deuses podiam sentir o prazer das pessoas. Olha que interessante. Então, o Gardner aqui está descrevendo uma relação com deidades que não são todo-poderosas. Os deuses precisam do ser humano tanto quanto o ser humano precisa dos deuses, e essa interação simbiótica, essa relação, se dá por meio do culto. Então, aqui, por exemplo, mais uma vez o papel da dança, né? Olha como a dança é importante. Então, a dança dá aos deuses a energia que os deuses precisam, e em retribuição, os deuses se valem dessa energia para abençoar as pessoas. Pode parecer muito bizarro. Eu me lembro a primeira vez que eu li essa passagem do Gardner, há muito, muito tempo atrás, e me incomodou bastante essa ideia do Gardner falar dos deuses sendo não todo-poderosos, não onipotentes. Pode parecer estranho para a gente pensar em deuses que não são todo-poderosos, né? Mas se a gente olhar mais uma vez para as religiões pré-cristãs, politeístas, a gente vai ver que muitas vezes esses deuses têm limitações. Eles não são necessariamente todos os deuses todo-poderosos. Muitas vezes os deuses têm áreas de atuação, eles têm áreas de influência, eles precisam de alguma forma do culto humano, né? Então, quando Gardner descreve os deuses dessa maneira, ele aproxima teologicamente a sua bruxaria dessas religiões pré-cristãs. Basta que a gente se lembre do mito de Deméter, por exemplo, quando Perséfone é raptada, o que Deméter faz? A procura primeiro, depois amaldiçoa a terra para que nada cresça, não é isso? E aí o que acontece? Para de se ter colheitas, as pessoas param de fazer sacrifícios para os deuses, e aí que Zeus começa a se mexer, não é isso? Quando os cultos param, porque isso vai prejudicar os deuses de alguma maneira, então os deuses precisam do culto dos seres humanos, e aí é quando Zeus vai lá e resolve o problema todo, não é isso? Então, esse é um bom exemplo para mostrar essa ideia de uma relação interdependente entre deuses e seres humanos, mais uma vez essa ideia de deidades todo-poderosas, absolutas, é uma visão bastante judaico-cristã das divindades. Quando a gente vai estudar religiões pré-cristãs, a gente vai ver que muitas vezes as deidades têm limitações, elas têm certas limitações e possuem relações simbióticas de alguma maneira com os seres humanos. Então, recapitulando o que a gente viu até aqui para a gente entrar no pensamento do Gardner propriamente dito, né? Então, a gente tem aqui um modelo de bruxaria que é baseado nessa ideia de uma bruxaria ritual, que é um culto devocional, e uma bruxaria operativa, que é a feitiçaria propriamente dita, vista como complementares. A gente tem a religião vivida como um ofício, né? Então,
Ambas essas formas de bruxaria são caracterizadas por operacionalidade, ou seja, elas são um fazer e não um acreditar. A gente tem uma bruxaria que é baseada numa redenção dessa ideia diabólica do sabá, onde essa festa negativa se converte em um culto alegre, divertido, como a gente viu, né? Os deuses gostam da alegria das bruxas, as bruxas fazem um culto alegre porque os deuses sentem a alegria das pessoas, então a gente tem essa mudança de uma imagem de um sabá maléfico para algo que é alegre e divertido. E a gente tem essa relação interdependente com os deuses. Por que isso é importante? Porque aqui a ideia de feitiçaria para o Gardner não vai ser muito dissociada da ideia de uma prática religiosa. Então, essas coisas são interdependentes. Os deuses são cultuados através de atos de feitiçaria. É só lembrar o que a gente falou lá no Puxando a Lua para Baixo, na última vez que a gente se encontrou, como é por um ato mágico que essa adoração acontece, e a magia é feita dentro de um contexto devocional também, de uma relação com esses deuses. Então isso é bastante importante para a gente entender esse pensamento da feitiçaria. Agora a gente vai entrar nos textos do Gardner mesmo, então quero saber se alguém tem alguma dúvida enquanto eu bebo uma água, porque já estou ficando sem voz. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone, pode falar, ou colocar aqui no chat. Vamos seguir então. Vamos falar agora especificamente do pensamento do Gardner, no que diz respeito ao poder mágico e ao próprio corpo humano. Então, Gardner vai dizer o seguinte, mais uma vez eu cito da bruxaria hoje. Ser iniciado no culto das bruxas não dá a uma bruxa poderes sobrenaturais, da forma como os vejo, mas são dadas instruções, em termos bastante velados, sobre processos para desenvolver diversas clarividências e outros poderes, naqueles que já os possuem naturalmente. Os grifos aqui são todos meus, tá? Se eles nada têm, nada podem criar. Alguns desses poderes são afins ao magnetismo, mesmerismo e sugestão, e dependem da possibilidade de se formar uma espécie de bateria humana, combinando vontades humanas para influenciar pessoas ou acontecimentos à distância. Elas têm instruções sobre como aprender essas práticas. Seriam necessárias muitas pessoas por um longo tempo, se é que entende bem. Se essas artes fossem mais difundidas e praticadas em nossos dias, poderíamos chamar a maioria delas de espiritualismo, mesmerismo, sugestão, percepção extrasensorial, yoga ou mesmo ciência cristã. Para uma bruxa, tudo isso é magia, e a magia é a arte de obter resultados. Para tal, certos processos são necessários e os ritos são feitos de forma a empregar esses processos. Em outras palavras, você é condicionado a eles. Esse é o segredo do culto. Esse trecho do Gardner é bastante elucidativo, então eu que coloquei esses grifos todos e organizei esses grifos para a gente poder entender o que ele está dizendo aqui e extrairmos as principais ideias desse trecho do que ele está falando aqui. Peraí. Ah, tá. Nesse slide depois eu volto. Então, aqui, a organização desses meus grifos, né? Então, primeiro, ele vai falar da feitiçaria como técnicas operativas. Então, ele fala que são dadas instruções, que se tem processos para desenvolver a clarividência e esses poderes, de que certos processos são necessários e que você é condicionado a eles. Então, em todas essas falas, o que o Gardner está nos dizendo é que a prática da feitiçaria ela é baseada em técnicas operativas que precisam ser aprendidas. Ele também traz a ideia de uma predisposição para a magia. Ele fala naqueles que já as possuem naturalmente. E aqui a gente tem um conceito bastante interessante que aparece em outras vertentes de bruxaria, em vertentes de bruxaria tradicional, por exemplo, que é essa ideia de que a prática da feitiçaria não é uma prática inerente a todas as pessoas. Existem pessoas que têm alguma predisposição para isso. O próprio Gardner vai explicar isso nos livros dele como uma ideia de sangue de fada, falando das fadas como os Pictos, que seriam uma raça mágica que misturaram seu sangue com
as outras famílias, e aí os descendentes dessas famílias teriam esse sangue mágico, esse sangue de fada. Em determinadas tradições de bruxaria tradicional, isso vai ser a linhagem de Caim, o sangue bruxo, mas de alguma maneira se tem essa ideia em muitas formas de bruxaria tradicional europeia de que a prática da feitiçaria ela é uma predisposição, são pessoas que de alguma maneira nascem com mais facilidade para isso, o que de alguma maneira se destoa dessa ideia mais moderna e mais capitalista de que qualquer um pode fazer tudo, né? Isso é interessante, assim, de pensar que se pessoas têm aptidões para determinadas coisas, tem pessoas que têm aptidão para música, naturalmente. Tem pessoas que têm aptidão para esportes, naturalmente. Tem pessoas que são naturalmente mais intelectuais. Também tem pessoas que são naturalmente mais propensas a processos mágicos. A clarividência, a projeção de energia e a outros trabalhos energéticos. Então, essa é a ideia do que o Gardner está dizendo aqui, que existem pessoas que já possuem alguma predisposição para isso, ele vai associar essa ideia a uma ideia de reencarnação, a pessoa ter sido bruxa nas vidas passadas, etc. Mas essa ideia de que a feitiçaria também não é simplesmente uma técnica, mas ela é um componente do próprio sujeito. A gente também vê aqui nessa fala do Gardner uma integração do corpo e da mente, né? Então ele vai dizer, alguns desses poderes são afins do magnetismo, do mesmerismo, da sugestão. A gente vai abrir esses três daqui a pouco, mas aqui, quando ele fala de magnetismo, mesmerismo, sugestão, ele fala dessa integração importante do corpo e da mente. Ele fala também da feitiçaria como um ato coletivo, né? Então ele fala, dependem da possibilidade de se formar uma espécie de bateria humana combinando vontades humanas. Então a bruxaria, a feitiçaria para o Gardner, é claro, é uma feitiçaria do coven. Então ela é uma feitiçaria coletiva, feita no coven, feita com as outras pessoas. E aí a gente já vai ver uns exemplos práticos de como é que isso acontece. E a definição do Gardner de magia é extremamente operativa, né? Então a magia é a arte de obter resultados. Vejam que o Gardner não vai fazer uma definição de magia mais rebuscada, como a John Fortune, por exemplo, que vai dizer que magia é a arte de alterar a consciência por intermédio da vontade, né? Algo mais filosófico, algo mais abstrato. Para o Gardner é muito simples. Magia é a arte de obter resultados, é feitiçaria mesmo, né? Então ele vai definir essa prática mágica como a feitiçaria comum de se resolver problemas, de se produzir mudanças concretas na vida. Então vejam que para o Gardner a feitiçaria é um componente essencial da prática da bruxaria e que está diretamente relacionada a essa ideia de obter resultados, de fazer as coisas acontecerem. Então isso é bastante interessante nessa ideia do Gardner para a gente começar a entrar nessa prática de feitiçaria. Olha só essa outra citação que interessante que vai trazer um pouco mais desses aspectos mentais. A bruxa geralmente não acredita que seja possível alterar a natureza, causar tempestades, por exemplo, mas ela acredita que muitos dos eventos mais importantes são controlados por alguma mente ou mentes humanas, com as quais é bastante possível formar uma ligação e assim influenciar as mentes de outros, humanos ou animais, por meios que só posso descrever como uma espécie de hipnotismo de longo alcance, sendo que os resultados dependem do quanto poder foi erguido, da habilidade para dirigi-lo, da sensitividade ou algo parecido no cérebro na outra ponta, e se eles são opostos à ideia que vem às suas mentes ou não, e que essas mentes podem ser influenciadas, mesmo se alguma contra-influência forte é exercida. Então, olha aqui como para o Gardner ele vai associar bastante a prática da magia a processos psíquicos, né, entre mentes. Essa ideia de que as mentes conseguem se influenciar por um tipo de hipnotismo, onde uma vontade se projeta sobre a mente de uma pessoa ou de um animal para se produzir uma mudança. Então, para o Gardner, a feitiçaria também tem esse componente bastante forte, que é esse componente da influência sobre outras pessoas. Vamos seguir. Bom, já que a gente está falando desse poder que está ligado ao corpo, que está ligado à mente, é importante que a gente fale do corpo. E de como é que o Gardner vai entender a função do corpo na prática da feitiçaria. Então, de novo, a bruxaria hoje, página 13. Logo quando as pessoas me perguntam, por exemplo, por que você diz que as bruxas trabalham nuas?
A melhor explicação é a das próprias bruxas, porque apenas dessa forma podemos obter poder. As bruxas acreditam que o poder reside no interior dos seus corpos e elas podem libertá-lo de diversas maneiras, sendo que a mais simples é dançar em roda, cantando ou gritando para induzir um frenesi. Esse poder que elas creem exudar dos seus corpos seria retido pelas roupas, ou seja, o Gardner acredita que o poder mágico não é algo abstrato, não é algo sobrenatural, mas é um elemento que está presente no próprio corpo, é a energia vital do corpo, de alguma maneira, que precisa ser exudada, ou seja, exteriorizada, para que ela possa ser usada na prática da feitiçaria. Então, Gardner vai explicar a prática de nudez das bruxas como uma prática que facilita a liberação desse poder. De novo, magia como arte de obter resultados, algo bastante prático e operacional. Já no seu próximo livro, O Significado da Bruxaria, eu não estou achando a minha edição em português aqui, então eu estou citando dessa edição, que está aqui na imagem. Nessa edição o texto está na página 11, e aí eu fiz uma tradução livre minha mesmo, tá? Mas a ideia é a seguinte. Talvez se vocês forem olhar no Significado da Bruxaria em português, algumas palavras vão estar diferentes, mas a ideia é a mesma, traduzir direto do original em inglês. A crença das bruxas de que o poder reside dentro delas próprias e de que seus ritos servem para trazê-lo à tona constitui a grande diferença entre elas e os praticantes da chamada magia cerimonial, seja ela negra ou branca. Estes últimos, os praticantes de magia cerimonial, procedem por meio da invocação ou evocação de espíritos, às vezes de demônios, que procuram compelir a servi-los. Este não é o caminho das bruxas, embora elas acreditem que espíritos benéficos, humanos ou não, vêm por vontade própria para auxiliar em seus ritos, e que aqueles presentes que desenvolveram a visão, isso é, a clarividência, podem ver tais espíritos. Então aqui o Gardner faz uma diferença entre a prática da bruxaria e a prática da magia cerimonial. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque a Wicca nasce do seio do movimento esotérico europeu, né? Ela nasce do interior do milieu ocultista da Europa e tem uma grande influência das ordens de magia cerimonial, como a Golden Dawn, a OTO, por exemplo. Mas o Gardner, em diversos momentos, quando ele vai explicar o seu pensamento mágico, ele rompe com esses sistemas que muitas vezes são excessivamente complexos, e o Gardner vai apresentar abordagens que são mais operacionais e diretas para essas práticas. Então aqui ele traça uma linha muito clara, né? Onde ele vai dizer que a magia cerimonial, ela depende da evocação ou invocação de determinadas entidades, de espíritos, de seres espirituais, e ele vai dizer que para as bruxas não, as bruxas trabalham com o poder que reside nos próprios corpos delas, e é aprendendo a manejar esse poder que a magia das bruxas funciona. Então olha só, que ele vai por um caminho completamente diferente. Apesar da Wicca tradicional ter uma influência muito grande da magia cerimonial, com seus instrumentos, com a sua ritualística, o entendimento de como a magia funciona é bastante diferente. Voltando para a bruxaria hoje, o Gardner fala: pessoalmente, inclino-me a acreditar que, embora dando margem à imaginação, há algo de certo na crença das bruxas. Penso que há na natureza um campo eletromagnético que rodeia todos os corpos vivos, que algumas pessoas veem e que o chamamos de aura. Algumas vezes eu mesmo a posso ver, mas apenas em carne nua, de modo que as roupas evidentemente obstruem seu curso. Porém, essa é simplesmente a minha crença pessoal. Acredito que uma bruxa, com suas fórmulas, a estimula, ou possivelmente a aumenta. Dizem que as bruxas, com prática constante, podem treinar suas vontades para potencializar essa força nervosa, ou o que quer que seja, e que suas vontades unidas podem projetá-la como uma irradiação de força e que elas podem usar de outras técnicas para adquirir a clarividência ou mesmo para alcançar o corpo astral. Essas práticas incluem aumentar e acelerar o fluxo de sangue ou, em outros casos, desacelerá-lo, assim como o uso da vontade, poder, da força de vontade, né? A tradução aqui deve estar errada, deve ser força de vontade, willpower em inglês, deve ser força de vontade. Essa tradução da Madras é terrível. Tem várias inconsistências nessa tradução, por exemplo, eles traduzem colar como gravata. Tem um trecho que diz assim: toda sacerdotisa usa um colar. E aí, se vocês forem ler essa versão em português, vai estar assim: toda sacerdotisa usa uma gravata.
E é uma imagem muito engraçada de se imaginar todas essas sacerdotes usando uma gravata. Então, aqui provavelmente é um engano desse tipo no livro. Pelo menos na minha edição tá assim, não sei se nas edições posteriores isso está corrigido. A da Lu tá aqui em casa, eu vou dar uma olhada depois para ver se a tradução mudou, mas com certeza é força de vontade aqui, tá? O que é importante aqui nesse trecho do Gardner, né? Então ele está falando da aura, ele está falando dessa força nervosa, dessa força do corpo, e que a magia, a feitiçaria, então, seria um conjunto de técnicas, de práticas constantes, em que a vontade é treinada, ou seja, se tem um desenvolvimento da mente, para que essa força nervosa, essa força da aura, possa ser tensionada, ampliada e projetada como uma irradiação de força, através de técnicas, né? E aí ele cita algumas dessas técnicas. Aumentar e acelerar o fluxo de sangue, por exemplo, quando a gente dança em círculo, a gente está aumentando o fluxo de sangue, né? Sempre que a gente corre, sempre que a gente canta, a gente está acelerando o sangue de alguma maneira. Se a gente faz respirações muito calmas, muito pausadas, a gente está desacelerando o sangue. Então, o que é importante aqui de entender? O quanto para o Gardner a feitiçaria está muito ligado a processos físicos, a processos fisiológicos, a mudanças no corpo. Então, a liberação do poder e o contato com o poder mágico para o Gardner não é algo sobrenatural, ou algo simplesmente mental, simbólico, alegórico, mas está associado a uma série de técnicas do corpo, uma série de técnicas corporais que vão produzir essa energia que ele chama de poder mágico e vai exteriorizar essa força. Então, para o Gardner, não existe feitiçaria sem corpo. Isso é bastante importante de ser entendido. Então, o Gardner vai falar sobre essa ideia de uma bateria de vontades, né? Então, aqui alguns trechos em que ele menciona isso. Para formar sua bateria de vontades, inteligências masculinas e femininas são necessárias em pares. Então, o sistema do Gardner é um sistema que vai trabalhar com essa ideia de polaridade de gênero, onde a gente tem casais trabalhando juntos, homens e mulheres trabalhando juntos, como dois polos de uma bateria, onde o poder flui de um polo para o outro. Então, o Gardner vai enfatizar bastante essa ideia do trabalho em polaridade, usando toda essa metáfora de eletricidade para falar dessa energia fisiológica, como uma maneira de se movimentar esse poder. Então, a polaridade se justifica nessa maneira. Ele também escreve assim: a maneira das bruxas de treinar casais para trabalharem juntos, e então vários casais para se juntar ao trabalho de maneira a formar uma bateria de vontades humanas, é para mim um dos modos mais eficientes de se fazer as coisas. Ou seja, o Gardner explica o processo mágico como um processo de transmissão de energia entre dois polos, um polo receptivo e um polo projetivo. Alguns desses poderes são afins ao magnetismo, mesmerismo e sugestão, mesma citação lá de trás, e dependem da possibilidade de se formar uma espécie de bateria humana. Então, aqui são três citações em que ele traz essa ideia de que a feitiçaria está baseada nessa interação dos polos como uma bateria, como algo que vai trazer o movimento da energia. E agora sim vamos entender o que é magnetismo, o que é mesmerismo, o que ele está chamando de sugestão, e o que isso nos ajuda a entender do modelo de feitiçaria que o Gardner está concebendo. Primeiro, o mesmerismo, vamos lá. O mesmerismo, ele é a teoria do magnetismo animal, que foi proposta pelo Franz Mesmer, por isso chama mesmerismo. Lá no século XVIII, na época que o Gardner escreve, que já é século XX, isso aqui já é também cientificamente considerado como bobagem, né? Mas é uma ideia que permanece até hoje, em vários círculos esotéricos, e é a base do espiritualismo, por exemplo, é essa, né? Essa ideia de que, então o mesmerismo tem essas postulações, de que existe um fluido universal que atravessa todos os seres vivos, que certas pessoas podem canalizar, dirigir ou intensificar esse fluido, e que alterações desse fluxo produziriam cura, transe, clarividência ou êxtase. É isso que está por trás de uma ideia de um passe, por exemplo. Um passe espírita é justamente essa aplicação do mesmerismo, ou do reiki, por exemplo. Né? Então, a gente tem diversas correntes mágicas e religiosas que se baseiam nessa ideia de uma energia vital disponível e no uso de determinadas técnicas que vão aumentar a tensão dessa energia para produzir cura, transe, clarividência, etc. E vejam que interessante, que a própria definição do mesmerismo vai dizer que certas pessoas poderiam canalizar, dirigir ou intensificar esse fluido.
certas pessoas. Lembra que o Gardner falou lá atrás que a feitiçaria é uma predisposição também, ela depende de uma predisposição. Isso não é um pensamento só do Gardner, isso é bastante comum em várias correntes mágicas e religiosas também. Então, se a gente for buscar nas falas do Gardner elementos que estão associados a essa ideia do mesmerismo, de uma energia vital que está no corpo dos seres vivos e que alterações no fluxo dessa energia podem produzir cura, transe, etc., a gente vai encontrar essas ideias do Gardner de aumentar e acelerar o fluxo de sangue, de que o poder mágico seria uma força nervosa, uma coisa que está nos nervos, né? Algo que realmente está no corpo físico. E quando o Gardner fala de que essa força pode ser projetada como uma irradiação de poder, uma irradiação de força. Todas essas são falas do Gardner que mostram essa influência do pensamento do Mesmer, né? Essa ideia do magnetismo animal. Mesmo a ideia da bateria de vontades, do masculino e feminino, está bastante associada a essa ideia do Mesmer. Algo que é bastante influente em vários círculos espiritualistas, e que até hoje tem pessoas que usam isso em cerimônias, é uma ideia de que quando as pessoas dão a mão num círculo, elas deixam os polegares para a esquerda, né? Então a mão direita é uma mão que vai ficar para baixo e a mão esquerda é uma mão que vai ficar para cima. E as pessoas encaixam as suas mãos assim, todo mundo fica com os polegares para a esquerda, como uma maneira de se produzir uma corrente, né? Essa ideia de que o poder circularia com as pessoas dando as mãos dessa maneira, por exemplo. E todas as formas de magia que estão associadas à imposição de mãos, etc., aos passes, estão associadas a essa ideia do mesmerismo. O magnetismo é bastante parecida com essa ideia, né? É uma outra expressão da mesma ideia, de que o corpo humano seria rodeado por um campo energético, aquilo que o Gardner chamou de aura lá atrás. Esse campo poderia ser fortalecido, acumulado e irradiado, e que práticas rituais como a dança, a respiração, a excitação emocional, a concentração, aumentam esse campo energético, ampliam esse campo eletromagnético. E, de novo, isso aqui é o que vai explicar essa ideia do Gardner de uma bateria humana, dessas polaridades. O Felipe comenta, em alguns centros espíritas, esse estado Mesmer nos cursos e as mãos são dadas dessa forma. Isso mesmo, é um conhecimento bastante corrente, bastante comum, né? De novo, não é algo que é cientificamente considerado, mas que tem uma influência muito grande em como diversos grupos espiritualistas operam. O próprio Gardner vai dizer que a bruxaria é um tipo de espiritualismo primitivo. O movimento espiritualista, a teosofia, exercem uma influência muito grande na forma do Gardner pensar a reencarnação, pensar a feitiçaria. Então, tudo isso é bastante importante. Então, vocês estão vendo aqui, né, o quanto no pensamento do Gardner, a feitiçaria está muito ligada a esse processo de um controle do corpo, de técnicas do corpo que vão aumentar essa tensão, que vão aumentar essa energia. E aí a mente entra nesse lugar da sugestão, né? Essa ideia da sugestão ela é bastante influenciada pela psicologia pré-freudiana e pelas ideias de hipnotismo que a gente tinha antes do Freud, e que vão postular ideias como a mente não é totalmente fechada, certo? Então a mente pode ser influenciada. Estados rituais criam permeabilidade psíquica. A vontade treinada pode impressionar imagens, intenções e emoções em outras mentes. Impressionar no sentido de imprimir, né? De causar uma impressão. Então a vontade treinada pode impressionar, pode imprimir, pode causar essa impressão de imagens, intenções e emoções em outras mentes. Para o Gardner, como é que isso se expressa no Gardner, né? A transmissão de estados psíquicos e intenções entre pessoas num contexto ritual. Aquilo que ele falou lá atrás, né? De que as mentes podem ser influenciadas, de que uma vontade mais forte pode dominar uma vontade mais fraca, de que ideias podem ser implantadas na mente das pessoas. Tem um livro posterior, que é um livro da Janet Farrar, que é o... Como é? Lifting the Veil. Lifting the Veil, é isso? Acho que é. Eu mostrei ele para vocês na nossa outra conversa. Em que a Janet vai falar dessa ideia de que estados rituais criam permeabilidade psíquica, e ela vai dizer que ela observa isso nos muitos anos que ela tem de prática em Coven. Ela observa que pessoas que têm uma propensão por transe, quanto mais vão entrando em transe, quanto mais vão praticando isso, mais facilmente conseguem fazer isso, né? E que pessoas que têm muita facilidade para estados alterados de consciência acabam, às vezes, entrando em estados alterados de consciência em contextos que nem são contextos rituais, com gatilhos
de coisas que podem acontecer no dia a dia, mas que podem induzir aquele estado. E como quanto mais se pratica o transe, mais permeabilidade psíquica vai se criando. É interessante pensar nisso também. Então é interessante pensar nessa associação do corpo e da mente, como coisas que estão integradas aqui também. A magia como essa coordenação da mente e do corpo ao mesmo tempo para se projetar essa vontade, para se projetar essa energia. E aí, então, o processo mágico, né, em termos gerais aqui do Gardner, se a gente lê-lo por essas três óticas do mesmerismo, magnetismo e sugestão, como o próprio Gardner cita, né? O mesmerismo, ele vai nos trazer a ideia de estados de transe e a influência psíquica via vontade e corpo. O magnetismo vai trazer essa ideia do campo vital, né, ou da aura, que se acumula e é irradiado coletivamente. E a ideia da sugestão como uma transmissão simbólica de intenção e estados internos para um alvo, né? Nada disso é apresentado por Gardner como um milagre, mas como treinamento, técnica, predisposição natural. Então, de novo, o Gardner não está falando de um processo sobrenatural, mas o Gardner está aqui descrevendo processos que são físicos, que são ensinados, em que as bruxas são condicionadas, como ele disse lá atrás, né? Tem uma outra passagem dele que não está aqui nos slides, em que ele vai dizer que as bruxas que condicionam seus corpos e mentes em vida desfrutam de um paraíso especial, que seria o Summerland, a terra onde sempre haverão, porque através disso elas provocam inclusive modificações no seu próprio espírito. Então, ele tem essa ideia. Quando a gente for fazer a nossa conversa sobre o Gardner e a ideia do pós-morte, dos espíritos, do mundo espiritual, a gente retoma essa ideia de como é que essa prática, de como é que esse condicionamento da mente e do corpo, esse treinamento da mente e do corpo, espera-se que isso produza mudanças no próprio espírito da bruxa. Mas aqui são spoilers para outras conversas. E aí, vamos olhar então para o que algumas outras pessoas escreveram antes da gente ir para a prática, né? Para a prática não, né? Mas para exemplos práticos, para registros das práticas. A gente não vai fazer nenhuma prática aqui. Nesse livro da Lois Bourne, Conversas com uma Feiticeira, lá na página 37, ela vai falar o seguinte. Então aqui, olhem só como essas ideias do Gardner aparecem agora numa outra pessoa, né? Aqui numa sacerdotisa que foi treinada por ele. Já expliquei em outra ocasião que a magia funciona por ressonância e que a energia segue o pensamento e o som. Olha só aqui, a energia segue o pensamento e o som. Disse que cada pensamento, ideia ou ação envia uma vibração para o plano astral, o primeiro plano para o qual ascendemos após a morte. Existem pensamentos e ideias nesse plano e uma contraparte exata em outra dimensão de cada objeto e criatura viva na Terra. Quando as feiticeiras utilizam o pensamento e o som ao lançar um encantamento, a vibração toca a contraparte astral da pessoa para a qual a magia se destina e o recipiente responde. Os encantamentos influenciam a pessoa a agir de determinada maneira, embora inconscientemente. Então, olha aqui como aquelas ideias do Gardner, da magia como uma influência entre mentes, como um processo de tensão nervosa, já encontra aqui um refinamento maior nesse pensamento da Lois Bourne, né? Então aqui ela já vai falar dessa associação do pensamento e do som, de como isso vai criar uma reverberação no plano astral, de como o alvo do feitiço é encontrado no plano astral, e isso vai funcionar por um processo de ressonância, criando essas influências do resultado esperado no plano astral como um meio, né? O meio onde isso é transmitido. Ela continua. Um grupo de feiticeiras treinadas, dedicadas e determinadas a usar os esforços concentrados de mente, vontade e técnica podem fazer as coisas acontecer ou mudarem de acordo com a sua vontade combinada, que se torna uma entidade de descarga elétrica projetada com força numa determinada direção para um propósito especial. Então, olha aqui de novo como essa metáfora da feitiçaria como um processo de eletricidade, de condução do poder, aparece aqui, né? Então ela fala de vontade combinada, ela fala dessa unidade de descarga elétrica projetada numa determinada direção, que é o aumento dessa tensão nervosa que o Gardner disse, e como tudo isso é direcionado por vontade e técnica. E aí ela continua. T.C. Lethbridge, quem propôs a teoria da ressonância e disse que essa era similar à eletricidade ou ao magnetismo, mas que precisava de um impulso de um corpo humano que teria que estar sintonizado como um rádio.
era da opinião de que existia no corpo humano uma força não estudada, semelhante à eletricidade e ao magnetismo, que agia como a ignição de um carro. Então, olhem aqui de novo, né? Existia no corpo humano uma força semelhante ao magnetismo, que seria como a ignição de um carro. De novo, o poder está no corpo. A fonte do poder é o próprio corpo. As feiticeiras possuem vários métodos para lidar com a magia. Existem 8 maneiras oficiais, algumas mais usadas do que outras, e todas as feiticeiras têm um método preferido de trabalho. Ou seja, tem coisas que funcionam melhor para determinadas pessoas, tem técnicas que funcionam melhor para outras pessoas. Lembrem da ideia da predisposição. Uma vez que as pessoas são diferentes, técnicas diferentes vão funcionar melhor para uma ou outra pessoa. Cantos, evocações e dança são usados para elevar e liberar o poder. E algumas vezes compõe-se um verso com o propósito do encantamento, que serve para concentrar a mente, enquanto o verso é continuamente entoado, até que haja poder suficiente para ser direcionado. A Luz está dizendo que a conexão está oscilando, então me avisem aí, por favor, no chat, se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo, vocês não estão falando sozinhos. Eu não sei se é só comigo, mas tá metalizado. Não sei se com as outras pessoas também, porque pode ser a minha internet, né? Eu acho que foi rapidinho, mas agora normalizou. Se acontecer de novo, me avisem, por favor. Precisa repeti-lo, alguma coisa? Não, eu consegui entender, mas foi Tá. Mas já só melhorou pra para avisar você? mesmo. Voltou a aparecer você e voltou a aparecer a tela. Tem assumido os dois. Tá bom. Mas pode seguir, segue o baile. Tá bom. E qualquer coisa me avisem aí no chat, gente, se oscilar, etc, tá? Porque aí eu volto, não tem problema. Repito. Certo? Então aqui desse trecho eu quero destacar cantos, evocações, dança, usados como técnicas de liberar o poder, e isso daqui é bastante interessante. Algumas vezes compõe-se um verso com o propósito do encantamento, que serve para concentrar a mente. Então é um verso repetitivo, algo que vai se repetindo. Tem um trecho que eu não trouxe, porque não é um vídeo, é um áudio, e ele está em inglês, e aí nem todo mundo entende inglês, mas eu vou deixar a sugestão para vocês. A Patricia Crowther gravou uma série de programas de rádio chamados A Spell of Witchcraft, um feitiço de bruxaria. São 5 ou 6 episódios, se não me engano, todos eles estão disponíveis no YouTube. O episódio 3 se chama O Ritual, e lá tem ela conduzindo um ritual de cura, e o episódio 4 é sobre magia e cura. E nesses 2 episódios ela traz alguns exemplos disso. Então, ela traz algumas rimas bem simples, de 1 ou 2 versos, que eram repetidamente entoadas pelo coven dela, como uma maneira de concentrar a mente no objeto, no alvo do feitiço, no resultado esperado. E isso era repetido como uma forma de ritmo, de transe, e para se gerar esse poder. Então, essas rimas simples. Isso aparece bastante na Patrícia. A Patrícia gostava bastante de trabalhar com essa ideia das rimas curtinhas, que são repetitivas. Se vocês assistirem esses programas, ouvirem esses programas de rádio, vocês vão encontrar vários exemplos que ela usava nos rituais dela. São bem interessantes. Eu trouxe um exemplo da Patrícia aqui em vídeo que a gente vai ver daqui a pouco, só para ilustrar isso também. Aí a Lois Born continua. Rituais de cura são geralmente realizados em profunda meditação e mantemos na mente uma visualização da pessoa doente em saúde perfeita e total. Às vezes usamos uma boneca ou um molde como foco para a cura, se considerarmos necessário. A borracha flexível é mais utilizada que a cera, pois é mais maleável e os pertences pessoais são incorporados à imagem. Fala-se então o nome e concentra-se sobre determinada parte da anatomia onde existe dor ou desconforto. Então aqui ela traz essa ideia da meditação profunda, ou seja, um estado mental apropriado para se fazer a prática da feitiçaria, e mantemos na mente uma visualização da pessoa doente em saúde perfeita, ou seja, não é simplesmente uma técnica do corpo que vai fazer alguma coisa, que faz a dança, ou a respiração, ou o canto, mas uma coordenação dos movimentos do corpo com a mente, que vai manter o objetivo, o resultado fixado. Então, essa interação da fisiologia do corpo que vai se alterando, enquanto a mente permanece concentrada num objetivo. E o uso de elementos externos para se produzir esse foco. Aqui, por exemplo,
o uso da boneca da Dagd como uma maneira de se produzir esse foco da mente. E aí ela acrescenta essa ideia aqui de que os pertences pessoais são incorporados à imagem. Então, que quando vai se produzir uma Dagd, uma boneca, tipo uma boneca de voodoo, mas para fazer cura, é interessante que se incorpore uma ligação com a pessoa que é o alvo daquele encantamento. Cabelo, unha, etc. A Patrícia Crowther conta que também no coven dela, quando eles vão fazer trabalhos de cura, quando eles faziam trabalhos de cura, era bastante comum que isso era feito, normalmente com uma fotografia, por exemplo, para se estabelecer esse link. A Lois Born continua. Quando nos é solicitada uma magia em favor de alguém, sempre pedimos fios de cabelo ou aparelhos de unha, uma fotografia ou algo escrito pela pessoa, porque essas coisas contêm a vibração pessoal daquele para quem estamos trabalhando e servem para assegurar ainda mais que o poder o atingirá e não se esvairá para o astral. Se estiver pessoalmente envolvida com uma amiga, ao trabalhar, magicamente posso visualizá-la claramente num nível mental, fixá-la em minha memória e reconhecê-la intimamente. Mas os membros do meu coven precisarão de elos de ligação se não estiverem familiarizados com ela. Artigos pessoais trazem também muita informação, talvez não revelados no nível consciente, e essa informação nos auxilia a formular a melhor maneira de trabalhar com o encantamento. Aqui ela está falando de informação psíquica, né? Ela está falando que os objetos das pessoas, os itens pessoais carregam a energia da pessoa e que se pode fazer uma leitura psíquica da condição dessa pessoa através desse item, nem sempre de uma forma consciente, mas às vezes até por processos inconscientes, mas dessa importância de elos, de ligações, de algo que conecte o grupo, o coven, ao alvo daquele feitiço. E aí ela diz, se é alguém que eu conheço, com quem eu tenho uma ligação emocional, eu posso visualizar essa pessoa e isso é o bastante, mas para um trabalho no coven, onde nem todo mundo pode conhecer aquela pessoa para quem a cura está sendo trabalhada, a gente precisa de um referencial externo, a gente precisa de um ponto focal da consciência, e é por isso que ela fala dos objetos e das fotos. Com esse adicional da ideia de que, né, de novo, entendendo a energia pessoal como um campo eletromagnético que se impregna nas coisas das pessoas, uma vez que você tem um objeto que pertenceu àquela pessoa, isso está impregnado com essa assinatura e leituras psíquicas poderiam ser feitas por pessoas que têm algum grau de clarividência a partir desses objetos, de forma consciente ou às vezes de forma inconsciente. Certo? Podemos seguir? Agora a gente vai ver, então, exemplos práticos de todos esses conceitos em operação. Então, eu peguei na literatura alguns exemplos que vão mostrar esses processos acontecendo. Primeiro, 50 Years of Wicca, do Frederick Lamont, foi um iniciado do Coven de Bricketwood, e que vai descrever alguns dos trabalhos que o Coven fazia. Eu trouxe um relato, no livro ele tem outros relatos muito interessantes, mas por uma questão de tempo, eu só peguei esse, mas vale a pena ler esse livro e ver outros relatos de trabalhos mágicos que ele faz no Coven. Ele conta algumas coisas muito dramáticas, ele conta uma vez em que eles estavam fazendo um ritual em que nem todo o Coven concordava com os objetivos, mas as pessoas resolveram não falar nada, e uma pessoa começou a passar mal lá, e ficar meio possuída. É interessante, tem uns relatos bem interessantes, assim, no livro. Mas como o objetivo aqui é ilustrar, na prática, todos esses conceitos que talvez estão muito abstratos, os exemplos vão ajudar a entender como é que isso funciona na prática, né? Então, vamos lá, o relato do Fred Lamont. Eu havia pedido para ingressar no Coven de Gerald Gardner por razões religiosas, para cultuar a grande deusa da vida e do amor junto com outras pessoas. Mas aprender a lançar encantamentos fazia parte do pacote. De fato, essa era o principal propósito da tradição da bruxaria naquele momento. O Frederick Lamont enfatiza bastante essa ideia no livro, de que, originalmente, a preocupação das pessoas na prática da bruxaria era realmente feitiçaria. Elas queriam aprender a fazer feitiços, e que é com o tempo que esse aspecto mais devocional vai se desenvolvendo e até se sobrepondo a essas práticas de feitiçaria. E aí ele fala, na primeira reunião de lua cheia após a minha iniciação, que também foi a última antes da divisão do Coven,
Dorim Valiente, como alta sacerdotisa, perguntou: temos algum trabalho a fazer? Um amigo de alguém estava doente e resolvemos ajudá-lo a recuperar rapidamente a saúde e a força por meio de uma cura à distância. Sua fotografia foi passada de mão em mão. O que eu tenho que fazer? Perguntei. Durante o trabalho, apenas visualize essa pessoa saudável e forte. Se você achar a visualização difícil, simplesmente entregue o seu poder a X, no centro do círculo, que será o transmissor. X aqui é a pessoa que pediu o feitiço para o amigo. Então, essa pessoa atuaria como o transmissor do poder. Naqueles dias, a amarração e o açoite eram o único método que utilizávamos para elevar o poder, porque era o único que funcionava para Gerald. O membro do coven que melhor conhecia a pessoa para quem estávamos trabalhando ajoelhava-se no centro do círculo e era açoitado por seu parceiro ou parceira, enquanto o restante do coven permanecia em pé ao redor, formando um círculo e contribuía com o seu poder. Então aqui ele está descrevendo justamente essa operação de um estímulo físico no corpo, de uma combinação das vontades, de uma visualização coletiva do resultado e de uma pessoa que está servindo ali, né, como o condutor, o transmissor. Então, de novo, essa ideia de uma metáfora elétrica para se entender o processo mágico. Então, vamos resgatar aqui algumas coisas que a gente já falou para olharmos para esse relato do Fred. A ideia do poder no corpo, a ideia do feitiço como a vontade do coven combinada, a ideia do magnetismo, da ressonância, da transmissão à distância e da formação de uma bateria humana. Como é que tudo isso aparece nesse relato do Frederic Lamont? Ele descreve um alvo definido, né, que é a pessoa doente, um elo de ligação, que é a fotografia que vai sendo passada de mão em mão para que as pessoas consigam formar uma imagem mental, ou seja, estabelecerem uma conexão mental com a pessoa que é o alvo do encantamento. Uma pessoa que atua como transmissor central, então, de novo, essa ideia da corrente, né? Várias pessoas formando essa imagem, gerando poder e transmitindo essa corrente para uma pessoa no centro do círculo, que seria esse transmissor central. Um mecanismo de elevação de poder, nesse caso o açoitamento, que ele fala que era o método que mais funcionava para o Gerald, claro, ele era velhinho, não conseguia dançar, não conseguia correr, não conseguia cantar, precisava de uma coisa mais controlada já, né, que tadinho, ele já tinha muitos anos de vida. E uma redistribuição da força coletiva, essa corrente mesmo, né, das pessoas em círculo direcionando essa força para um transmissor. Então a gente tem funções diferentes aqui também. A gente tem pessoas que têm uma função de gerar poder, e a gente tem uma pessoa que tem uma função de enviar o poder. Elas se concentram em coisas diferentes. É interessante que o relato diz, né, que se você não conseguir visualizar, se concentre simplesmente em transmitir o poder para essa pessoa que está no centro. A gente vai falar disso num slide daqui a pouco. Então, o que é importante aqui, né? Esse relato do Frère Lamont, ele é bastante paradigmático para a gente entender como é que essa feitiçaria funciona. O Coven não atua de modo difuso, mas de um modo organizado, com todas as pessoas operando em sintonia, né? Ele concentra a energia num ponto focal. A maioria não visualiza o alvo, mas cede poder, visualiza o resultado, cede poder, e o transmissor funciona como esse condutor. O círculo de pessoas ao redor tem essa função de circuito, nessa metáfora da eletricidade. Os membros seriam como essas fontes de energia, essas fontes da bateria. O transmissor no centro seria como o eletrodo, e a intenção das pessoas seria como a direção da corrente, né? Então aqui a gente tem esse entendimento da energia mágica, do poder mágico, realmente como uma força elétrica que é gerada, produzida e direcionada para um alvo. E aí a gente tem esses níveis sobrepostos no relato do Frederic Lamont, de visualização, de sugestão e do mecanismo astral. Então vamos destrinchar cada um deles. Primeiro, a camada mental do feitiço, que é essa camada de visualização, né? Então a Doreen diz para ele assim: visualize essa pessoa que você está vendo aí na foto saudável e forte, ou seja, visualize o resultado final. Pura química, exatamente. Pura química, exatamente. Por isso você é uma excelente bruxa, tá vendo? Visualize essa pessoa saudável e forte.
que tem aqui nesse aspecto, né, da visualização da pessoa saudável e forte? Um processo de imaginação ativa, ou seja, de visualização criativa. A construção da imagem ideal, ou seja, a imagem que se quer vitalizar, a imagem que se quer energizar, não se visualiza a pessoa como ela está, a pessoa doente, mas a imagem que você quer carregar de energia, né? E uma atuação sobre o duplo da pessoa, porque a ideia da visualização também é estabelecer, lembrem lá do que a Louise Borne falou, de que todo mundo tem um duplo no astral e de que a corrente mágica flui pelo astral até encontrar aquela imagem no astral. Então, a visualização aqui também tem essa função de atuar sobre o duplo do alvo do feitiço. Então, por isso que a visualização é importante. Então, ao passo que o corpo, pelo canto, pela dança, pelo açoitamento, enfim, pela técnica que for usada, vai gerar a carga mágica, é a concentração da mente que vai formar a corrente da energia mágica. Então, percebam como é uma coisa técnica. Não é a gente vai lá e faz um pedido. Ó deusa, cure essa pessoa. Não é um pedido, né? É uma técnica. É um conjunto de técnicas. Por isso que o Gardner dizia que as pessoas são condicionadas nessas técnicas. São técnicas corporais, de corpo, mente, que precisam ser treinadas, que precisam ser aprimoradas, que precisam ser performadas, né? De alguma forma. Então, isso é bastante interessante nessa ideia de magia. A camada energética nessa fala do Frederic Laloux, né? A transferência do poder. A Doreen disse para ele assim: entregue seu poder ao fulano que está no centro do círculo. O que isso quer dizer? Que nem todo mundo precisa visualizar, compreender o que está acontecendo, ou mesmo perceber o movimento energético. Algumas pessoas simplesmente vão ceder à força, o que confirma a ideia de que as pessoas têm faculdades desiguais. Então, se a pessoa não é boa em visualizar, ela não precisa visualizar. Ela vai se concentrar em ceder poder, em gerar poder, em transmitir a energia. E aí, quem é bom em visualizar, faz a visualização. Ou seja, aqui a gente tem essa ideia de especialização ritual, de uma predisposição natural, de usar o que funciona. Lembrem lá da fala do Gardner que magia é a arte de obter resultados. Então, as técnicas que são usadas precisam ser técnicas que funcionam, né? Precisam ser técnicas eficazes. Não adianta nada fazer uma técnica super linda, mas que de alguma maneira não funciona para uma pessoa ou outra. O foco aqui está no resultado. E essa camada corporal, que está nesse processo de atar e açoitar. O Gardner falava em excitação do sangue, em força nervosa, em estimulação corporal. Então aqui fica claro que para o Coven dele, o corpo é o gerador primário de poder, é essa bateria de onde a vitalidade é exudada para a magia poder acontecer. Então aqui a gente tem essa sobreposição dos níveis. Então, a partir desse relato do Frederic Laloux, o que a gente pode compreender sobre a forma como Gardner pensava a prática da feitiçaria? Primeiro, que magia não é a súplica a entidades externas, ela não é uma oração, nem uma evocação, não é um pedido aos deuses, né? Os deuses aparecem como um horizonte religioso e não como os agentes técnicos. Os agentes técnicos são as bruxas. Na verdade, é isso que diferencia um feitiço de uma oração. Uma oração é uma petição, certo? Quando eu faço uma oração, eu estou pedindo a intervenção de uma força superior. Num feitiço, a bruxa é o agente, é ela que faz aquilo acontecer. Ela não está pedindo a intervenção de um poder externo, de um poder sobrenatural. Ela está produzindo o resultado. Então, essa é uma diferença importante entre a ideia de uma oração e de um feitiço, né? O feitiço é a técnica que produz o resultado que a bruxa espera, e não simplesmente um jeito diferente de se fazer um pedido às deidades. O poder é gerado, ele não é canalizado, né? Então o poder não vem de fora, ele vem de dentro. Então isso confirma aquela distinção do Gardner entre bruxaria e magia cerimonial. Lembrando que o Gardner disse que na magia cerimonial ela é baseada em evocação, então se evocam entidades sobrenaturais e se compele essas entidades a obedecerem, a produzirem o efeito, e aqui não. A gente fala de um poder que é produzido pela própria bruxa. O astral é um meio e não a origem. Então, o plano astral funciona como um campo de transmissão e não como a fonte do poder. Então, aqui a gente resgata aquela ideia da Louise Borne, de que a energia flui pelo astral até ela chegar até o alvo.
E a eficácia depende da corporeidade. A magia, então, não é puramente mental e nem simbólica. Ela é psicofísica, ela é performativa. A eficácia depende do domínio, do treino da mente, que se foca, e do corpo, que vai produzir a energia, que vai produzir o poder mágico, que vai exudar essa vitalidade. Ou seja, a eficácia depende da técnica e não simplesmente da crença, de uma abstração, de um simbolismo, simplesmente. Portanto, a partir desse único relato do Frederic Lamont, se a gente olha para ele com cuidado, se a gente lê esse relato a partir do que a gente leu lá atrás do Gardner, da Lois Born, o que a gente vai entender? Que o processo mágico no Coven do Gardner operava segundo um modelo que é vitalista coletivo. Vitalista porque ele vai entender que o poder mágico está no próprio corpo, faz parte da energia vital. E coletivo porque ele demanda o trabalho do Coven, certo? No qual o poder é gerado corporalmente, acumulado ritualmente e direcionado por meio da focalização mental, utilizando o plano astral como meio de transmissão simbólica e psíquica. A eficácia do rito depende menos da crença abstrata e mais da coordenação entre corpo, emoção, vontade e estrutura do grupo. Em termos mais simples, a gente pode dizer que a magia gardneriana inicial ela não é essencialmente teológica, mas sim tecnológica. E aí aqui a gente pode resgatar aquela ideia do Gardner de que mesmo quando as bruxas pedem auxílio para os deuses precisam da energia das pessoas para produzirem esse auxílio. Então, mesmo nas danças de culto, etc., a gente tem aqui uma prática que é baseada na técnica, né? E não simplesmente algo que é baseado na devoção teológica abstrata. Então, isso é importante de se entender. A gente tem aqui a magia como uma ferramenta que é tecnológica, né? Ou seja, baseada numa técnica e não teológica, não baseada numa crença, numa profissão de fé. E aí a gente tem a famosa Operação Cone de Poder. Não tem como a gente falar de feitiçaria para o Gardner, de magia para o Gardner, sem a gente citar essa famosa Operação Cone de Poder. Então aqui, antes da gente entrar nela, é importante a gente falar que o relato do Frederic Lamont é um relato etnográfico, né? Autoetnográfico. Ele está registrando uma experiência. O que a gente vai ver aqui na Operação Cone de Poder é algo que está na biografia do Gardner, chamada Gerald Gardner Witch, que é assinada pelo Jack Breslin, que é um dos iniciados do Coven de Burkitwood, mas que a gente sabe que foi escrita pelo Idris Shah, que é um amigo do Gardner, que tinha outras publicações, ele era um sufi muito importante, e aí como ele já fazia parte de um outro nicho, ele escreve o livro, mas isso é publicado com o nome do Jack Breslin, que atuou como alto sacerdote do Coven, a pedido do Gardner, né? E o que é importante da gente entender? Que esse é um relato do Gardner que a gente não sabe o quanto tem de literatura e o quanto tem de realidade. A gente não sabe se isso realmente aconteceu. É diferente do relato do Fred Lamont, que é um relato da experiência dele no Coven. Aqui é um relato do Gardner, mas que, na verdade, para a nossa função aqui, que é entender como é que a feitiçaria funciona para o Gardner, não faz muita diferença se isso é verdade ou não, mas é uma história bastante interessante, bastante... Aliás, uma história que mais de uma pessoa contou, né? Algumas pessoas disseram que fizeram isso. O que foi a Operação Cone de Poder? Ela foi uma operação, uma mega operação das bruxas para impedir a invasão do Hitler à Inglaterra. Então, quando Hitler começa a anunciar uma invasão para a Inglaterra, os covens da região de New Forest são todos convocados e eles fazem um grande ritual no dia 1º de agosto. Eu acho que é 1940 o ano, se não me engano. O ano eu não tenho certeza, mas com certeza 1º de agosto, um sabá, para fazerem um feitiço coletivo que vai impedir a chegada do Hitler, vai tentar persuadi-lo a não invadir a Inglaterra. E aí o relato do Gardner é assim: fomos levados à noite a um lugar na floresta, onde o grande círculo foi erguido. Ali foi feito aquilo que não pode ser feito, senão em caso de grande emergência. E o grande cone de poder foi elevado e lentamente dirigido na direção geral de Hitler. Foi dada a ordem:
Você não pode atravessar o mar. Você não pode atravessar o mar. Você não pode vir. Você não pode vir. Assim como nos foi dito, foi feito com Napoleão, quando ele tinha seu exército pronto para invadir a Inglaterra e nunca veio. E assim como foi feito com a Armada Espanhola, forças poderosas foram empregadas, das quais não posso falar. Ora, fazer isso significa usar a própria força vital, e muitos de nós morreram poucos dias depois de termos feito isso. Minha asma, que eu não tinha desde que fui para o Oriente, voltou de forma bem grave. Repetimos o ritual 4 vezes, e os anciãos disseram: sentimos que o detivemos. Não devemos matar pessoas demais do nosso próprio povo. Guardem-nos até que precisemos delas. Então, esse é o relato do Gardner, um relato bastante dramático, né? É interessante que tem mais de um grupo esotérico que clama ter feito rituais para que o Hitler não invadisse a Inglaterra. O Gardner foi um deles, né? E aqui ele descreve isso de uma maneira bastante dramática, de que o ritual foi feito na floresta, num processo bastante longo, com esse comando sendo entoado o tempo todo. Você não pode vir, você não pode vir, você não pode atravessar o mar. Para que essa ideia fosse implantada na mente do Hitler, né? E como isso provocou, inclusive, o falecimento de várias bruxas que talvez eram idosas ali, né? Dentro do relato do Gardner. De novo, a gente não sabe o quanto dessa história é verdade ou não, o quanto é literária, mas aqui a gente tem essa ideia também de que a magia implica num desgaste físico, já que a magia usa um poder que é fisiológico, um poder que está no corpo, a energia vital. Usar esse poder, né, demanda uma perda da vitalidade. E aí por isso que ele fala que a asma dele voltou e que algumas bruxas, provavelmente as mais velhinhas, não aguentavam e morreram, né? Pensando no frio da Inglaterra, provavelmente elas morreram porque era frio, né? Enfim, mas aqui essa ideia do Gardner é bastante importante, do poder de um desgaste, né, para se produzir a magia. Então, se tem um desgaste físico, se tem um desgaste do corpo em ceder o poder. Então, de novo, vamos olhar para esse trecho do Gardner e ver esses elementos em operação aqui. A gente tem, então, um circuito humano de poder, né, quando ele fala o grande círculo foi erguido, o grande cone de poder foi elevado e lentamente dirigido. A gente tem uma estrutura técnica, né, que é o círculo, o acumulador, o transmissor e a projeção. Então, o grande círculo é a infraestrutura do ritual. O cone funciona como a forma que organiza a energia. Então, uma espécie de vetor tridimensional. Por que um cone, né? Porque as pessoas estão em roda, estão circulando, e o poder vai subindo, e à medida que ele vai subindo, ele vai se direcionando para um ponto. Então, ele vai se afinando, formando a forma de um cone, à medida em que isso vai sendo direcionado para um alvo. E a energia vai sendo direcionada para esse alvo que não está presente. A forma do encantamento. A sugestão, né? Então, o que eles ficavam repetindo ali: você não pode atravessar o mar, você não pode atravessar o mar, você não pode vir. Então, lembre do que a Louise Borne falou, que a energia segue o pensamento e o som. Então, essa importância da fala, essa importância das palavras, né? Tudo isso. A corporeidade como um motor, de novo, né? Então, o Gardner concebe o rito como fisiologicamente oneroso, tem uma carga fisiológica, uma descarga real do corpo, essa metáfora elétrica, que atravessa os textos do Gardner e da Louise Borne. Assim, o cone de poder é a versão extrema do mesmo modelo. Se o corpo é gerador, operações maiores consomem mais, certo? A Gabriela fala: penso que faz certo sentido, sim. Não é por isso que devemos aterrar as energias após um ritual? Sim, a ideia de se aterrar a energia após o ritual é justamente essa. É de qualquer excesso energético que foi produzido, seja neutralizado, mas, de novo, uma ideia de corrente energética, né? Então, sim, a ideia do aterramento também vem dessa ideia de neutralizar uma corrente. E aí, espero que tenha som. Se não tiver som, vocês me avisem, tá? Mas o som deve aparecer para vocês. Eu trouxe um exemplo da Patrícia Crowther, que é o Cântico do Caldeirão. Então, observem nesse cântico como ele é, mesmo que vocês não entendam as palavras, o cântico está em inglês, se alguém não entender,
o significado das palavras talvez aqui é menos importante para outros elementos estéticos do canto, que é a marcação do tempo, a rima, a repetição. Então prestem atenção nesses elementos, onde tudo isso vai ficar claro aqui, né? E aí me avisem no chat se tem som, se não tem som, tá? Eu testei e deveria ter, vamos ver. Fire, flame, and fire burn. Make the mill of magic turn. Work the will for which we pray. I-O-D-O-R-E-A. Air breathe and air blow. Make the mill of magic go. Work the will for which we pray. I-O-D-O-R-E-A. Water heat and water boil. Make the mill of magic toil. Work the will for which we pray. I-O-D-O-R-E-A. Earth without and earth within. Make the mill of magic spin. Work the will for which we pray. I-O-D-O-R-E-A. Fire, flame, and fire burn. Make the mill of magic turn. Work the will for which we pray. I-O-D-O-R-E-A. Air breathe and air blow. Make the mill of magic go. Work the will for which we pray. I-O-D-O-R-E-A. Water heat and water boil. Make the mill of magic toil. Work the will for which we pray. I-O-D-O-R-E-A. Earth without and earth within. Make the mill of magic spin. Work the will for which we pray. I-O-D-O-R-E-A. Fire, flame, and fire burn. Make the mill of magic turn. Work the will for which we pray. I-O-D-O-R-E-A. Air breathe and air blow. Make the mill of magic go. Work the will for which we pray. I-O-D-O-R-E-A. Water heat and water boil. Make the mill of magic toil. Work the will for which we pray. I-O-D-O-R-E-A. Earth without and earth within. Make the mill of magic spin. Work the will for which we pray. I-O-D-O-R-E-A. Então, aqui a gente tem esses elementos, né? Do cântico repetitivo, da rima e principalmente desse aumentar da tensão, à medida em que o cântico vai crescendo, vai ficando mais rápido, em que esse êxtase vai sendo produzido, essa energia vai sendo exudada, o sangue vai se acelerando à medida em que as pessoas vão falando mais rápido, mais alto. Então, vejam aqui, né, o cântico como uma técnica de mudança do corpo, de mudança fisiológica do corpo. O cântico que é rítmico cria um padrão de respiração. À medida em que o cântico se acelera e cresce naturalmente, a respiração muda, o sangue muda no corpo. Então, o cântico aqui como uma técnica, né? Uma técnica corporal que vai produzindo esse aumento da tensão. Tem vários exemplos no YouTube da Patrícia, com vários outros cânticos. Tem um cântico da deusa, um cântico do deus dela, e tem esses programas de rádio em que tem também pequenos exemplos de como ela usava bastante dessa técnica do canto, da rima, da repetição, para produzir esses efeitos nos feitiços dela. Agora a gente vai ver um outro exemplo aqui, de um ritual do coven da Eleanor Bone. Então a gente viu o coven de Sheffield, que é o coven da Patrícia, e agora a gente vai ver o coven da Eleanor Bone em operação. Observem como todos esses elementos que a gente viu do Gardner, da Louise Bourne, do Frederick Lamont, aparecem aqui também na fala da Louise Bourne. Esse é um vídeo mesmo, então que a gente vai ter uma outra noção. Witches often claim to put their powers to more specific use. Mrs. Eleanor Bone. And we believe if we set our minds on a thing, we're going to get it. You know, Paracelsus said that the beginning of all magical operations is determined imagination. And this is what we set out to do. Get a mental picture of the thing we wish to achieve, and in that way concentrate on getting it. And she and her coven concentrate mainly on the healing of the sick. She is herself a registered nurse. Now, the work we're going to do tonight is for a friend of mine, Helena. She's recently had a slipped disc and she's still suffering with a lot of pain in her back. Now, when we concentrate at the end, I want you to picture her cycling around the country lanes on her bicycle, you know, full of energy and full of life and really fit and well again.
When we dance round chanting, we start slowly and we get quicker and quicker. Now, doing this, we're releasing a great deal of energy. At the same time, the chanting is setting up vibrations. Eco, eco, arida. Eco, eco, azara. Eco, eco, gamala. Eco, eco, ganina. Without clothes, we're all equal. We came into the world with nothing, and so we're working that way. Of course, it's putting aside all worldly things in a purely spiritual act of worship. Certo? Então aqui a gente vê de novo esses mesmos processos em operação, né? Uma pessoa no centro com a boneca sendo o receptor, as pessoas ao redor gerando esse poder pelo canto, pela dança, pela circulação. Então a gente vê esses mesmos processos em operação. E o que ela diz no começo, a importância de se criar a imagem mental, de se manter a visualização, a instrução que ela dá para o Coven para que vejam a amiga dela saudável, etc. Tudo isso mostra em operação esses conceitos que a gente viu lá atrás. No programa da Patrícia Crowther, do rádio, ela faz um ritual também para uma amiga dela, que é a Sheila, para um processo de cura. E aí ela vai descrever um processo muito parecido com esse, em que as pessoas vão elevar poder, transmitir esse poder para uma sacerdotisa que está no centro, e que vai apontar a espada na direção do alvo, para enviar esse poder. Então aqui a gente tem essa dinâmica, de novo, né, bastante elétrica, essa metáfora da eletricidade para se explicar esse processo. Daniel pergunta, Flávio, tem a referência desse vídeo para depois? Esse vídeo faz parte de um documentário que eu preciso checar qual dos documentários é. Esse vídeo estava no meu acervo pessoal, eu que legendei ele, e estava aqui no meu Google Drive. Eu preciso checar de qual documentário ele faz parte. Mas eu olho daqui a pouquinho e já te falo aqui, tá bom? Ele faz parte de um documentário maior. Eu vou ver direitinho o nome e aviso. Então, vejam aqui como a gente tem todos esses processos em operação, né? Da concentração, da visualização, do se gerar energia, do direcionamento, de uma pessoa no centro, funcionando como transmissora, enfim. E essa ideia do poder da mente, da influência da mente. Então, tudo isso explica, basicamente, como é que o Gardner concebia a feitiçaria e como é que ele ensinava a feitiçaria para os seus primeiros iniciados, como é que isso foi se espalhando pelos covens, etc. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação, e aí a gente pode conversar um pouquinho, trocar ideias, responder perguntas, tá bom? Deixa só eu encerrar a gravação, e quem estiver assistindo essa gravação no YouTube depois que ela já aconteceu, pode falar nos comentários ou me escrever, e aí a gente pode responder a essas perguntas, certo? Então, finalizando a gravação.